capadócios, pônticos e asiáticos, frígios e pânfilos, egípcios e líbios das várias províncias, sirenos e romanos, judeus e cretenses, árabes do deserto e das zonas mais férteis da terra, ouviram em suas próprias línguas, pela boca daqueles varões galileus, as maravilhas do reino. Todos ficaram atônitos, pois não podiam compreender como aqueles galileus falavam nas suas línguas. Mas duvidaram de tantas maravilhas e os mais céticos exclamaram: Amigos, isto é o milagre do mosto. Pois bem sabeis que o suco fermentado da uva pode fazer-nos falar de coisas que nunca existiram e nem existirão, línguas que por certo nos são ensinadas pelo espírito de Piton. E riam às gargalhadas e se retiravam, para cuidar de seus negócios e trapaças, pois tinham mais o que fazer. A mensagem do reino, porém, já havia penetrado em muitos corações. Pedro exclamou: Salvai-vos desta geração depravada. E os que desejavam salvar-se, não querendo participar da injustiça e do ódio, da ganância e do roubo, foram iniciados nos princípios do reino. E eram em número de 3.000 pessoas, que se agregaram aos apóstolos e aprenderam a partir o pão e a orar em comum. Para todos esses filhos do reino o pão era um só e todos participavam dele. Ninguém guardava o seu pãozinho particular para secar e mirrar no embornal escondido. Todos davam o que tinham para poderem receber da abundância geral. E se algum dava mais para retirar menos, era com alegria que o fazia, pois é alegre para os filhos do reino poderem dar de sua mesma abundância. Vemos assim que o reino cresce, apesar dos pesares, desde a sua fundação na terra. Quando o jovem carpinteiro partiu, 120 pessoas constituíam ao seu redor o exemplo do reino. Depois da sua partida e ressurreição, os apóstolos conseguiam iniciar a tentativa do reino com 3.000 criaturas de boa vontade, ansiosas por se libertar das depravações do mundo. Pedro, o pescador, era o mais ardoroso nessa tentativa de implantação do reino. Tiago, irmão do Senhor, era, por certo, o mais zeloso. Conta-nos o livro dos Atos. E todos os que criam estavam unidos e tudo o que cada um possuía era partilhado por todos em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e distribuíam tudo por todos, segundo a necessidade de cada um. Perseveravam na doutrina e oravam. E o Senhor aumentava cada dia o número dos que se salvaram, encaminhando-se à unidade da corporação. Mas o reino não é apenas comunidade de bens, não é apenas o partir do pão. Pelo contrário, essas coisas decorrem de outra, mais profunda e mais viva, que é a comunidade das almas, a união dos corações, o desenvolvimento do amor e da justiça entre os homens. E esse crescimento produz a flor da caridade, que espalha suave perfume e se transforma em frutos de paz e entendimento. Assim, os apóstolos davam também de si mesmos em favor dos doentes e dos sofredores. Tanto que Pedro, certa vez, passando pela porta do templo chamada Especiosa, parou ao clamor de um pobre coxo que ali pedia esmolas todos os dias. E João estava com Pedro e ambos abundavam na graça do reino. E Pedro disse ao coxo: Olha para nós. E o coxo olhou com atenção e astúcia, esperando receber 2 ofertas de moedas. Mas Pedro explicou: Não tenho ouro nem prata, o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando pela mão direita, Pedro levantou, e no mesmo instante foram consolidadas as bases dos seus pés e as suas plantas. E dando um salto, o coxo se pôs em pé e começou a andar, alegre e feliz como uma criança que aprendeu a dar os primeiros passos. E entrou com eles no templo, andando e saltando, para louvar a Deus. E todo o povo viu, com seus próprios olhos, que o reino não era de trevas nem de crucificação, mas de saúde, alegria e trabalho. Pedro não se retirou sem antes advertir a todos que o sacrifício do jovem carpinteiro havia sido produzido pela ignorância do povo e de seus magistrados. Esse mesmo sacrifício, entretanto, resultava em frutos de restauração. Assim como os pés do pobre coxo se haviam restaurado no instante, assim também, num instante, o reino poderia ser restaurado, desde que o Senhor o quisesse e encontrasse boa vontade no coração arrependido dos homens.
Mas chegaram os sacerdotes, os magistrados do templo e os saduceus, e se indignaram e prenderam Pedro e João, metendo-os na prisão até o dia seguinte. Porque os filhos do reino têm de sofrer para sustentar o amor e a justiça diante do ódio e da injustiça. Está escrito que onde houver a seara de joio, o trigo sofre asfixia e morre. Mas o trigo subsiste pela sua própria necessidade, e o joio, na verdade, é como a erva má que os animais não pastam e os homens não colhem, desaparecendo na sua própria inutilidade. A tentativa do reino teve também de morrer, porque era apenas uma tentativa, uma semente. E se a semente não morre, a planta não germina como na parábola do semeador. Os espinhos do mundo cresceram e sufocaram a tentativa do reino, transformando-a também numa forma impura do reino mundano. Mas o fermento do reino já estava espalhado no mundo e jamais deixou de levedar a massa dos corações e das consciências. Os caminhos do reino foram muitas vezes esquecidos. A embriaguez das riquezas temporais e pessoais alucinou multidões. Mas surgiram atalhos estreitos e ásperos atalhos, que homens fascinados pela visão inesquecível do reino cortaram nas planícies e nas montanhas. Quem pode tirar do espírito dos homens a eterna miragem do reino? 6. Os atalhos. Quem não se lembra do tempo em que Tertuliano escrevia: as heresias nascem do chão como cogumelos? Pois a verdade é que o próprio Tertuliano, tão zeloso da ortodoxia espinhenta, esse mesmo Tertuliano que recorreu à figura jurídica ímpia do usucapião para impedir os hereges de usar o evangelho, esse Tertuliano, também ele fascinado pela visão distante do reino, havia de acabar como herege. Pobres criaturas, desvairadas entre as aspirações da alma e os desejos do corpo, como não havias de seguir por atalhos estranhos, sinuosos como serpentes. As heresias eram, em geral, misteriosas eclosões de lembranças do reino. Seitas ao mesmo tempo humildes e arrogantes, de camponeses ansiosos por amor e justiça, tentando restabelecer na terra o amor e a justiça do reino. Seitas de aldeões simplórios em delírio místico, visualizando em sonho as torres e os mirantes do reino. Grupos fanáticos de visionários ilustrados que se consideravam profetas, missionários, e arrastavam multidões sedentas de uma verdade mal entrevista. Ah! Como o fascínio do reino perdurou nos corações perjuros, torturando-os através dos séculos. Mas ao lado das heresias, que abriram atalhos de fé e paixão nas ásperas paisagens do religiosismo fanático, surgiram também as ideologias desesperadas, contraditoriamente alimentadas de esperanças, onde mártires do reino arderam em fogueiras assassinas, morreram em torturas piedosas, foram degolados e triturados em nome do próprio reino. Da proclamação de Nazaré até os nossos dias a terra está marcada pelas atrocidades e as loucuras da piedade religiosa. O reino, o reino. Até os bárbaros o viram à distância. Átila ouviu o seu chamado e esmagou a erva dos campos e as crianças das aldeias sob as patas de seus cavalos. Hordas violentas arrasaram as planícies e romperam a barreira dos picos nevados, fluíram como caudais humanos pelos desfiladeiros, rolaram pelas encostas como avalanchas, derrubaram impérios. Quem poderia segurar os homens alucinados pelo anseio de amor e justiça? Vede os mouros na Espanha e em Portugal, vede o alfange devorando espadas nos campos da Europa, como a serpente de Moisés comendo as serpentes dos magos do faraó. Maomé saíra do próprio cristianismo para atacar os cristãos e destruí-los. Do inconsciente dos homens o arquétipo do reino levantava furacões humanos. Quem poderia negar diante desse tropel de raças e povos, o poder do reino? Carlos Magno era analfabeto e chorava quando lhe contavam o episódio da crucificação. Ah, dizia Traço, se eu lá estivesse com os meus homens. E o poderoso imperador dos francos quis restabelecer a seu modo o esplendor do reino. Suas luzes eram poucas, mas bastavam para lhe mostrar que o esplendor fictício do seu império estava muito longe da beleza serena do reino. Dessa visão e desse impulso brotou o renascimento carolíngio, antecipando a renascença, que marcaria mais tarde a maior e mais bela tentativa de volta ao reino. O mensageiro do reino me pediu um dia. Pense um pouco em Rousseau. Em Rousseau? Sim,
Pensei em Rousseau o maldito. E me pus a pensar, e vi Genebra fechada em seu cinturão de pedras. Uma falsa cópia do reino, na verdade a sua contrafação. O jovem Rousseau escravizado pela sua dura engrenagem social. Depois, a fuga para o campo. Era uma maneira de escapar ao seco mineral. Andar ao ar livre na campina, entre a pureza das árvores e dos riachos. Subir aos montes e contemplar a distância verde-azul, os horizontes carregados de estranhas promessas. Certa tarde, ao voltar, o portão da cidade estava fechado. Genebra o deixara de fora. E como Rousseau não teve medo, libertou-se. O sonho do reino eclodiu na sua alma em 3 tempos. O contrato social era a nova utopia, com a cidade renovada em bases de amor e justiça. O Emílio era o homem novo, liberto do pecado original, criado no amor de Deus e educado pela natureza. A nova Heloísa era o novo amor que cimenta a família nova formada pelo sentimento puro, livre das impurezas e do jugo doloroso das ambições. O jovem Rousseau tem os olhos no reino, mas seus pés estão amarrados ao solo da França. Sacode em vão as correntes que lhe prendem os braços e os pés. Acaba levando os próprios filhos à roda dos enjeitados. Os homens de bem do tempo o denunciam e o esconjuram. É um réprobo. Ainda hoje, dos púlpitos e das cátedras caem raios de cólera sobre a sua memória de mártir. Mas os lineamentos do reino, traçados por esse grande sonâmbulo, produziram a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, a derrubada dos privilégios da nobreza, a primeira tentativa de uma religião racional, a implantação de uma nova educação e a proclamação dos direitos do reino na fórmula revolucionária: liberdade, igualdade, fraternidade. Voltou o mensageiro do reino e me disse: pense em Karl Marx. Em Karl Marx? Perguntei assustado. Pense, repetiu ele tranquilo. Então pensei. E vi. Não vi o começo mas o fim. O velho Marx arcado para o chão, com sua cabeleira e suas barbas brancas, os olhos cansados tentando em vão abarcar na distância os contornos do reino. Sonhar e lutar a vida inteira. Agora, os grossos volumes se amontoavam sobre a mesa. Mas havia muito o que fazer, muito. E suas forças o traíam. A velhice lhe roubava as últimas possibilidades de trabalho. O capital. Dias e noites de pesquisa, de perquisição mental, de análise rigorosa, de cortejos impiedosos, com as mãos de cirurgião, no corpo doente de uma sociedade ímpia. Analisara toda sua estrutura injusta e pensava ter sido fundada e sustentada pelo seu consanguíneo de Nazaré, o jovem carpinteiro. Estudara a maldita circulação da moeda nas veias desse corpo impuro. Mas não chegara ainda às conclusões definitivas. Seu espírito sabia que faltava muito a fazer. E a velhice o esmagava dia a dia, curvando-o cada vez mais para o chão, para a cova. Uma grande e velha Bíblia se abriu aos meus olhos. Vi nas suas páginas os profetas de Israel clamando contra as iniquidades do templo e traçando no espaço os lineamentos do reino. A Bíblia se fechou de súbito e dela saltou a figura de Marx. Um profeta extemporâneo, diante da Bíblia fechada. Marx subiu sobre ela e tentou esmagá-la com os pés. Mas estava velho demais e a velha capa da Bíblia mal cedia em leves e rápidas inflexões, ao débil impulso de seus pés. O profeta renegava sua própria origem, mas sonhava os mesmos sonhos dos antepassados. Negação de Deus, negação do espírito, afirmação da matéria e do homem. Mas quando afirmamos o efeito, por acaso negamos a causa? Pelo contrário, a matéria e o homem são a prova positiva de Deus e do espírito. Marx, porém, não via isso. Queria o reino, a igualdade dos homens, a sociedade sem classes, sem governos, sem opressões, sem propriedades egoístas, sem riquezas famigeradas. Queria restabelecer o valor do trabalho contra o falso, o mentiroso e ímpio valor da moeda. Mas o seu caminho ainda não era um caminho. Era um atalho. Um áspero atalho, cortando violentas rampas na montanha, exigindo sacrifícios enormes, lutas sem tréguas, convulsões sociais espantosas, assassinatos em massa, masmorras e algemas, tiranias e fuzilamentos.
Sim, vi o atalho de Marx e vi a sua transformação nas primeiras grandes estruturas sociais. Eram novas cidades, como a de Rousseau, bracejando aos céus. Novos reinos da terra estuantes de trabalho, de luta, de incompreensões, de sofrimentos. Mudavam-se as estruturas, mudavam-se as formas, mas faltava a mudança substancial, aquela pela qual o jovem carpinteiro havia começado. Até quando? Até quando estaríamos sujeitos a tantas tentativas difíceis, a tantas lutas dolorosas? O mensageiro do reino voltou e me disse: pense em Mussolini. Em Mussolini? Perguntei. Sim. Não pergunte. Pense. E pensei. E vi. A marcha sobre Roma. Um rei transformado em títere. Os direitos humanos violados. A mentira do corporativismo escravizando as massas. O servilismo, a arrogância, a brutalidade, o ódio erigidos em valores novos. Todos os homens livres perseguidos, presos, algemados, acorrentados como feras, submetidos a torturas e condenações infindáveis. Milhares de vidas frustradas, de sonhos sepultados, de honras denegridas. A Itália voltando à arbitrariedade dos Césares. E multidões de fanáticos saudando Dulce, de mãos espalmadas no ar, alalá, certos de que surgiria uma nova era, de que os lineamentos do reino brilhavam no horizonte. E a seguir, Hitler. O eixo. A guerra. A devastação e o horror. Homens feras soltos sobre nações e povos indefesos. Os campos de concentração. As fornalhas ardendo. A matança de judeus e não-judeus nas câmaras de gás. Tanta impiedade, tanta loucura no desvario do reino. O jovem carpinteiro ensinara com tamanha doçura. O reino de Deus não começa por sinais exteriores. Ele está dentro de vós. Mas os homens não aceitaram a lição da renúncia, não compreenderam o ensino do desapego. Queriam poder, dinheiro, grandeza. E cortaram o solo do mundo de Deus com atalhos escabrosos. Todas as deformações se reuniram numa só. As palavras do jovem carpinteiro foram transformadas em decretos divinos. A Assembleia do Reino, feita de humildade e pureza, tornou-se organização dogmática e autoritária. As parábolas ingênuas e poéticas se amoldaram em exprobrações, ameaças e anátemas. Os mitos derrubados voltaram a entronizar-se e o próprio jovem carpinteiro foi transformado em mito. Contra essa iniquidade levantaram-se as criaturas que sonhavam com a beleza do reino. Mas os sonhos sufocados provocaram explosões de ódio. A contradição se infiltrou nos corações em luta. O reino estava presente em tudo e ao mesmo tempo ausente. Suas linhas esguias e puras esboçavam-se na distância em horizontes infinitos, através de planícies de névoas. Tão próximo e tão longe. Quando alguém pensava tocá-lo, a miragem se desfazia entre as mãos ansiosas. E em lugar do reino só ficava um anti-reino. Um pequeno reino terreno, de ruas tortuosas, marcadas pelo passo de ganso dos pelotões de fuzilamento. Certa vez, na Índia, o Mahatma Gandhi enunciou esta grande verdade: o meio é o caminho do fim. Porque todos pensavam que o meio pouco importava, desde que se atingisse o fim. E a visão curta do corpo, através dos órgãos visuais, que dá esse erro de entendimento. A visão do espírito, de que se serviu Mahatma, abre as perspectivas do entendimento. Não podemos chegar ao reino a não ser pelos caminhos do reino. Ou seja, pelos meios do reino. O jovem carpinteiro ensinou-nos quais são esses meios. Mas a verdade é que nos extraviamos por tantos e tão confusos atalhos que estamos hoje enredados numa rede. Como poderíamos escapar das suas malhas? 7. A confluência. A obra de Deus é tão vasta, tão rica, tão complexa que, não podendo abrangê-la em nossa curta visão, costumamos acusá-la de muitas e não raro violentas contradições. A dialética nos oferece uma chave para a superação dessa deficiência. Hegel mostrou-nos que as contradições não são mais do que as fases sucessivas do desenvolvimento dos processos criadores. Tese, antítese e síntese representam as etapas da evolução. Através dessa dinâmica espiritual a semente se transforma na plântula e esta final se faz planta, para nos devolver a semente multiplicada.
O processo do reino segue também esse caminho dialético, como já vimos no caso da lei da negação da negação. Os atalhos do reino parecem-nos contraditórios entre si, contrários aos caminhos do reino. Por outro lado, parecem-nos contrários ao reino. Mas a verdade é que todas essas estranhas manifestações do anseio do reino no coração humano se entrosam num grande sistema. Não é fácil compreendermos essa ligação. As religiões se livram das dificuldades apelando para o mistério dos desígnios de Deus, insondáveis ao nosso próprio entendimento. Mas o mistério é apenas aquilo que não compreendemos. E só não compreendemos o que não conhecemos. Desde que penetremos a natureza de uma coisa, por mais misteriosa que ela nos pareça, o seu mistério desaparece. O mistério do reino nos mostra a sua face oculta quando conseguimos abrangê-lo numa visão de conjunto. Deixa de ser mistério para tornar-se a mais bela realidade. O reino é o alvo do espírito. Todos avançamos para ele, através das existências sucessivas, na terra e no espaço. Todos ansiamos por ele. Mas nem todos estamos em condições de percebê-lo na sua plena realidade. Uns o veem por um ângulo, outros por outros ângulos. As visões diferem e mais ainda as interpretações, em que a mente humana é tão fértil. Pitágoras já dizia que a terra é a morada da opinião. Cada qual opina como entende e as divergências se acentuam. Há deturpações horrendas do reino, como há deformações horrendas do cristianismo. Mas em todas elas está presente a atração do reino, que se exerce sobre todas as almas. O Cristo dos maometanos é um profeta que nasceu no deserto, sob uma palmeira. O Alcorão nos dá um episódio árabe do Natal. O Deus antropomórfico dos brahmanes é muito diferente do Deus antropomórfico dos católicos. O Jeová guerreiro intrigante da Bíblia, alcoviteiro e partidário, é o contrário de Deus de amor do Novo Testamento. Mas em cada uma dessas ideias de Deus, quer entendamos ou não, Deus está presente. E a presença de Deus em cada uma dessas concepções é relativa à capacidade de compreensão de determinadas etapas da evolução humana. Mas as etapas não se sucedem por gradação simples. É tão complexo, múltiplo e dinâmico o processo evolutivo, que a mais elevada concepção de Deus pode caber, em virtude de fatores diversos, numa etapa inferior, da mesma forma que a concepção mais primitiva pode enquadrar-se numa etapa superior. Toda essa complexidade desnorteia os mais atilados observadores. É preciso muitas vezes que se dê um insight, o chamado estalo de Vieira, numa cabeça ilustrada e capaz, para que ela perceba essa complexidade e se liberte de certos preconceitos, de certos estereótipos mentais. Por isso brigam, não se entendem e acabam criando partidos. O reino de Deus é um só e os seus caminhos correspondem precisamente aos seus princípios. Todo caminho de violência, de acomodação, de subterfúgio, não leva ao reino, mas aos reinozinhos humanos, contraditórios e mesquinhos, quando não brutais. Os atalhos sectários e ideológicos variam de gradação na percepção do reino, mas todos são atalhos. Por mais generosos que sejam nos seus princípios, os meios de que se servem são em geral contrários aos fins. Essa tragédia religiosa e política em que nos perdemos. Mas a visão de conjunto, a percepção gestáltica do problema do reino, nos mostra a suprema inteligência que preside a todas essas manifestações. No final, todas essas correntes fluem para um delta comum. E é um momento de confluência em que as dissensões se apagam, as contradições se fundem numa síntese superior. É no tempo que se realiza a fusão. Por mais absurda que essa tese possa parecer, a verdade é que os processos gerais da natureza comprovam. Basta vermos a sucessão de fases inferiores do embrião humano, no seu desenvolvimento, a sucessão das fases psicológicas do espírito humano, no processo da sua formação, as etapas do desenvolvimento de uma dada sociedade ou da própria humanidade. Em todas essas fases encontramos divergências profundas, que podem parecer-nos insolúveis, mas que os especialistas nos mostram ligadas por uma unidade substancial, que as conduz ao mesmo objetivo. O mensageiro do reino me disse, nesta tarde, ao ver-me examinar esses problemas:
Examine o caso de Ananias e Safira, no capítulo V do livro de Atos. E veja depois, no mesmo capítulo, o versículo 15. Veja se é possível conciliar a contradição aparente. Corri ao livro de Atos e ali encontrei o tenebroso caso. Ananias e Safira queriam entrar para o reino. Venderam sua propriedade, que era apenas um campo, mas só depuseram aos pés dos apóstolos uma parte do dinheiro, escondendo outra parte. Então primeiro Ananias entrou e foi Pedro quem o recebeu, admoestando-o imediatamente a respeito. Porventura não te era lícito ficar com todo o dinheiro? E Ananias, ouvindo a exprobração de Pedro, caiu morto aos seus pés. Os jovens presentes carregaram o corpo. 3 horas depois veio Safira, que não sabia do ocorrido. Pedro interpelou e ela confirmou a mentira do marido. Então Pedro respondeu com firmeza: Consertastes a mentira entre vós. Eis aí à porta os que levaram há pouco o corpo do teu marido e agora levarão o teu. No mesmo instante Safira caiu morta e os jovens a levaram. O versículo 15 nos diz que as virtudes dos apóstolos eram tais que os doentes eram expostos às ruas, deitados em leitos e enxergões, para que, ao passar por eles o apóstolo Pedro, sua sombra os curasse. Que estranhas virtudes emanavam de Pedro! Suas palavras matavam e sua sombra curava. A contradição aparente está aí. Pedro mata e cura em nome do reino. E mata sem piedade, friamente, primeiro o marido, depois a mulher, somente porque havia mentido e escondido, com receio de não dar certo à tentativa do reino, parte de suas economias. Não seria mais de acordo com o amor e a justiça do reino que Pedro lhes devolvesse o dinheiro e lhes recusasse entrada na comunidade? Sim, seria mais certo. Mas acontece que não foi Pedro que matou Ananias e Safira. O apóstolo limitou-se a cumprir o seu dever, advertindo-os. Acontece que Ananias não suportou o choque provocado pela revelação de Pedro em sua consciência culposa. Ananias foi vítima de sua própria manobra. Mas no caso particular de Safira as coisas não parecem tão simples. Pedro declara que ela vai morrer, parece mesmo ameaçá-la, predispô-la à morte. O apóstolo era dotado do que hoje chamamos cientificamente percepção extrasensorial, possuía mediunidade profética. Ao entrar a mulher de Ananias no recinto, ele viu o que ia acontecer. E em benefício da própria mulher preparou-a para o momento inevitável. Entretanto, as duas ações de Pedro conduziam ao reino. A cura despertava as consciências, tocava os corações, preparando-os para o reino. A repreensão tinha por fim corrigir as imperfeições morais dos que não se encontravam em condições de entrar no reino, embora o desejassem. A morte de Ananias e Safira, consequência natural de seus atos fraudulentos, parecia uma expulsão definitiva de ambos do portal do reino. Mas só lhes acontecer o que vimos no caso do rico da parábola. Ananias e Safira não haviam deixado os seus fardos que não cabiam na portinhola estreita. O rico, em espírito, já morto para o mundo, precipitará-se no abismo. O casal fraudulento cairá em vida no abismo da morte. Mas assim como a queda do rico era uma lição de após-morte, que o ajudaria a corrigir-se na próxima encarnação, assim a morte de Ananias e Safira lhes ensinava a buscar a sinceridade e a verdade no mundo espiritual. Os que não acreditam ou não querem compreender que só podemos entrar no reino pelo renascimento, não encontram explicação para as contradições que apontamos. Aplicam em defesa de Pedro o argumento de justiça. Mas onde fica o argumento do amor? Já vimos que o reino não se constitui apenas de justiça, o que seria uma negação do amor de Deus. Não podemos, pois, compreender o reino sem compreender a advertência do jovem carpinteiro a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Como poderiam todos chegar ao reino, se são tantos os que fazem como Ananias e Safira? E como agiria o amor do reino em favor dos que não dispõem de tempo e oportunidade para se tornar aptos a habitá-lo? É o princípio da reencarnação a chave do reino. A grande maioria das criaturas humanas estaria impedida de entrar no reino se Deus não lhes concedesse a oportunidade do reinício. Então o reino não seria de todos, mas de alguns. Deus não seria o pai do evangelho mas o guerreiro da Bíblia.
A balança da justiça tem dois pratos, mas um deles é do amor. A balança de Jeová tem o prato da justiça abaixado, pois é nela que o Deus bíblico põe a sua força. A balança do Deus Pai está sempre equilibrada, porque o seu amor se mede pela sua justiça e vice-versa. O reino não está reservado a estes nem àqueles, mas abre sua pequena porta aos homens de todas as raças, de todas as nacionalidades, de todos os quadrantes da terra. E é graças a isso que os atalhos e os caminhos do reino se encontram na confluência. Heresias e ideologias desempenham seu papel no grande esquema do reino. Preparam cada qual as criaturas colocadas em diversos planos evolutivos, de acordo com as sintonias de seus interesses e com os impulsos de suas tendências, para o momento supremo de compreensão gestáltica do reino, que chegará normalmente para todos. Fanáticos religiosos e fanáticos políticos não perdem o seu tempo, são aprendizes de primeiro grau, exercitando-se para as virtudes do reino, adestrando-se para amá-lo. Porque não é fácil amar o reino. Os reinozinhos da terra, esses pequenos e absorventes reinos dos homens, atraem poderosamente as almas inexperientes. Então o reino se disfarça em estreitas concepções humanas e atrai aquelas almas que se perderiam nas atrações inferiores. Deus sabe conduzir as almas para o reino. Nós, os conduzidos, é que não sabemos ver e compreender o seu imenso trabalho. Por isso não o auxiliamos. Devemos aprender que Deus, nosso Pai, trata-nos como filhos. E em vez de guerrear os irmãos que procuram o reino por atalhos ou caminhos diferentes dos nossos, devíamos ajudá-los. Todos os caminhos levam ao Pai. Isso, porém, não quer dizer que devamos esperar sentados o estabelecimento do reino na terra. Cada um de nós, em seu caminho ou seu atalho, tem a obrigação espiritual de trabalhar incessantemente pelo reino, amando a todos, fazendo sempre justiça em todas as coisas, mas trabalhando sem cessar para despertar em todos a compreensão do reino, que extinguirá do planeta o orgulho, a vaidade, o egoísmo e o ódio. A compreensão do reino fará corar de vergonha os que hoje só pensam em conquistar para si mesmos. Os ricos do reino serão os que ajuntam para todos. 8. A tese do reino. A tese do reino de Deus tem permanecido oculta nos evangelhos, porque os homens insistem na tentativa de servir a dois senhores. Mas o anseio do reino os arrasta cada vez mais à descoberta da tese. Todas as religiões sofrem hoje o impacto do reino. As mais tradicionais voltam aos princípios esquecidos das origens, reerguendo o estandarte do reino com novo entusiasmo. Dividem-se os fiéis, surgem polêmicas, aparecem focos extremistas em redutos antes inatingíveis. Poucos se lembram, diante do panorama inquietante, de que o jovem carpinteiro declarou há 2000 anos. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer-lhe a paz, mas a espada. Porque vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios domésticos. Mateus, X, 34-36. Essa divisão resulta do apego do homem à vida material, às vantagens mundanas. O jovem carpinteiro sabia que os homens procurariam furtar-se às exigências do reino, preferindo os pequenos reinos terrestres. Não era assim que acontecia no seu tempo. Por isso ele falou de guerra e de espada, num sentido alegórico. Mas o seu objetivo, como vemos no Sermão da Montanha, são a paz e o amor entre as criaturas. As dissensões produzidas pela sua pregação e pelo seu exemplo são caminhos de paz, porque nascem do senso de justiça. É necessário reformar o mundo para que haja entendimento, paz e amor, justiça e verdade. A reforma exige dissensões e lutas. Mas essas lutas são dos homens, da sua incompreensão, da sua falta de amor, do seu egoísmo que sufoca a justiça. Os cristãos sociais, como são chamados os que se interessam pelos problemas da justiça social, são atacados pelos materialistas e pelos seus próprios companheiros de fé. Muitos deles não compreendem o exemplo do jovem carpinteiro e preferem seguir os atalhos humanos. Querem envolver suas igrejas e suas comunidades religiosas na política mundana. No meio católico,
No protestante e no espírita encontramos hoje essas correntes sociais que pretendem transformar as religiões em partidos políticos e instrumentos de luta ideológica. Mas a tese do reino não é essa. Basta lembrar estas palavras do jovem carpinteiro. O meu reino ainda não é deste mundo. Se ele o fosse, os meus ministros haviam de pelejar. João 18:36. E se acaso ele quisesse que os seus discípulos usassem a espada para despojar os outros dos seus bens, teria dito que devemos entregar também a túnica ao que nos pede a capa ou oferecer a outra face ao que nos bate numa. A tese do reino é de reforma profunda, não superficial. O mundo é o reflexo do homem. Podemos obter o melhor reflexo no espelho mais favorável. Como poderemos deformar o reflexo num espelho deformado? Podemos, pois, construir artificialmente um mundo de luz com um homem sombrio. Mas é evidente que apenas o reflexo, no caso a estrutura legal, manifestará a luminosidade artificiosa que não estará presente na realidade social. Para obtermos um verdadeiro mundo de luz é necessário acendermos a luz nas almas. Esse é o primeiro tema da tese do reino. Mas não podemos considerar esse tema isolado do contexto, como fazem os misoneístas, porque se o mundo é o reflexo do homem, esse reflexo também condiciona o homem. Não basta, pois, a catequese. Melhorar apenas o homem, numa estrutura moral, equivaleria a melhorar a estrutura com o homem imoral. Assim, o segundo tema da tese do reino é o da modificação do meio. Ao mesmo tempo em que acendemos a luz nas almas, temos de fazê-la brilhar no meio social. As almas iluminadas iluminam a sociedade, mas a sociedade iluminada deve iluminar as almas. Não podemos nos esquecer dessa reciprocidade. Num meio em que todos rastejam, escreveu Engenheiros, é difícil alguém andar em pé. Temos de lutar para criar condições sociais adequadas ao aprimoramento do homem. Mas é evidente que essas condições não podem seguir a prática da violência contra o próprio homem. O terceiro tema da tese do reino é o da escolaridade. O reino exige preparação dos candidatos, exige escola. Os candidatos do reino estão todos na escola da vida. Mas é evidente que a maioria pertence às classes primárias. Seria loucura querermos passar essa maioria para as classes secundárias ou superiores. As religiões e escolas espiritualistas são processos pedagógicos, com seus diferentes métodos didáticos em desenvolvimento no mundo. Muitas delas estão deturpadas, comprometidas com o homem velho de que falava o jovem carpinteiro. Mas todas as criaturas humanas dispõem de recursos didáticos para auxiliarem os sistemas pedagógicos deficientes. O grande empenho dos cristãos deve desenvolver-se numa atividade em forma de pinça, ensinar e dar o exemplo. Não foi assim que fez o jovem carpinteiro. Há uma dinâmica espiritual que se reflete na dinâmica social, e a dinâmica da escolaridade. Na escola do mundo essa dinâmica se desenvolve em forma de reciprocidade. Quem ensina aprende, e vice-versa. A escolaridade é então o processo da experiência. Não é contada pela frequência às aulas, pois ninguém se furta a frequência traço, mas pelo aproveitamento. Só o grau geral da escolaridade poderá dar-nos a condição necessária ao estabelecimento do reino. Mas o quarto tema da tese do reino é o da obrigatoriedade. Esse tema nos mostra que as almas obedecem às leis morais, como os corpos obedecem a leis físicas. Umas e outras são leis de Deus, que nos conduzem obrigatoriamente para o reino. Graças a isso, quando o mundo se aproxima do reino, forçado pelas leis naturais da alma e do corpo, do espírito e da matéria, os retardatários são empurrados por uma força ainda pouco explicada que chamamos história. Os próprios materialistas reconhecem a necessidade de condições históricas para que as transformações sociais possam ocorrer. E submetem-se às exigências históricas na preparação dos seus planos de trabalho e de luta, fracassando quando pretendem precipitá-los. Os cristãos, que além das leis materiais, decorrentes dos processos de produção de mercadorias, conhecem as leis morais, decorrentes da natureza e do destino espiritual dos homens, devem compreender mais profundamente as exigências da história e trabalhar nessa linha com maior consciência e maior firmeza.
A tese do reino exige reflexão constante, decisão espiritual, amor e justiça no coração e na consciência, para que o cristão não se extravie pelos atalhos ideológicos. O cristão possui a ideologia do Evangelho e o manifesto do reino. Seu caminho foi traçado pelo jovem carpinteiro. Como pode ele engajar-se aos que seguem outros caminhos, traçados pelos sonâmbulos do reino? Como pode ele colocar-se ao lado dos ímpios, que pretendem escravizar o reino aos pequenos reinos dos interesses humanos? O cristão não pensa na espada ou no fuzil, mas nas forças espirituais. Não pode acompanhar os que articulam a subversão material, porque o seu objetivo é a revolução espiritual, transformar o mundo pela transformação do homem e transformar o homem pela transformação do mundo. Eis a dialética do reino, que o cristão tem de seguir. Uma dialética difícil, mas a única possível para a solução de um problema profundamente difícil. Em princípios de abril de 1946, um Graus Celcisson Grécio Espírita da Alta Paulista, reunido em Marília, aprovou uma tese, de minha autoria sobre o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Essa tese se apoiava nos meus estudos pessoais do problema do reino e nos trabalhos específicos de três grandes luminares do cristianismo atual, Stanley Jones, o famoso Cavaleiro do Reino de Deus, pastor e missionário metodista, Jacques Maritain, o conhecido pensador católico, e Cair Bachutel, o admirável escritor e conferencista espírita, fundador da Revista Internacional de Espiritismo. Reproduzi então esta afirmação de Stanley Jones, que produziu arrepios em muitos dos seus correligionários. Nada há que possa eximir-se deste movimento que sacode o mundo inteiro em favor de uma reforma social, nem mesmo os nossos santuários. Essa tese, editada em 1946 pela editora LAC, de São Paulo, foi agora transposta para este novo trabalho, em forma inteiramente nova. Num dos seus trechos mais significativos, dizia: o chamado de uma nova ordem social está clamando no coração do mundo. E o mundo não pode deixar de atendê-lo, porque é um imperativo do progresso terreno, uma lei maior do que as leis transitórias dos homens, é a expressão da própria vontade de Deus. Os santuários estão abalados, como disse o grande missionário, e os santuários cairão por terra se tentarem resistir ao ímpeto das novas forças que estão se desencadeando sobre a cabeça e o coração dos homens. Chamar de cristão ao mundo atual, dizia ainda a tese, é blasfemar contra o Cristo, escarnecer do seu Evangelho. O mundo, porém, não poderá fugir ao Cristo, por mais que os homens o forcem, e um dia a verdade cristã será restabelecida na terra. Como poderia o Espiritismo, na sua divina missão de Consolador, de Espírito da Verdade, prometido pelo Cristo para restabelecer todas as coisas, furtar-se à grande função que lhe cabe nesse terreno? E como envolvermos o Espiritismo no torvelinho de ódios e disputas mesquinhas da vida política? Stanley Jones deu uma resposta a estas perguntas em seu livro Cristo e o Comunismo, até hoje não traduzido para nossa língua. Não sou comunista nem me chamo socialista. Sou um cristão que busca uma solução para esse problema. Estou convencido, desesperadamente convencido de que o cristianismo deve, ou bem guiar a humanidade a esse respeito, ou bem abdicar. Terríveis palavras que colocam o cristianismo entre as pontas mortais de um dilema histórico. Mas a Stanley Jones faltava o esclarecimento do espiritismo, que encontramos em Cair Bachutel, no Brasil, Léon Denis na França, Cosme Marinho, na Argentina, e em tantos outros pioneiros do espiritismo social em todo o mundo. Porque o espiritismo responde historicamente a esse dilema trágico das formas dogmáticas do cristianismo, revelando a essência renovadora do ensino do Cristo no plano social e afastando o evangelho das implicações temporais da política. O reino de Deus está acima da sociedade de classes, do mundo injusto de ricos e pobres, das competições políticas e econômicas. O reino de Deus está dentro de nós, na aspiração divina da justiça e do amor, que é o próprio reflexo de Deus na consciência humana. E estando em nós está acima de nós, como um arquétipo divino das almas, arrebatando-as para uma vida superior, elevando-as para Deus.
O cristianismo em espírito e verdade não se deixa prender nas tenazes de nenhum dilema da lógica humana. Ele é, em si mesmo, a resposta a todas as nossas inquietações e a todas as perplexidades dos séculos. Cair Bachutel adverte, em interpretação sintética do Apocalipse, que as subversões sociais abalarão o mundo até que a palavra do alto se pronuncie com poder. E acentua: os bem-avisados que procurem guiar-se pelo espírito do Evangelho, porque a luta será tremenda, como não houve outra igual, e aquele que estiver sob a árvore da vida não perecerá. Como vemos, a compreensão espírita de Cairbar supera as preocupações de Stanley Jones. Mas é curioso como o próprio ministro metodista assinala, em seu livro citado, a existência de um cristianismo livre, fora do chamado cristianismo humanizado, acentuando: esse cristianismo livre pode, talvez, nesta crise, ver com maior clareza e agir com maior decisão do que o organizado. Temos de considerar esses irmãos da margem tão verdadeiramente irmãos como aqueles que consideramos nossos irmãos do centro. Quem sabe não acontecerá, depois de tudo, que eles estejam mais perto do centro do que nós mesmos. Os irmãos da margem. Não disse o jovem carpinteiro que os filhos do reino das organizações judaicas seriam lançados nas trevas exteriores e outros sentariam à mesa do reino. Acentuemos que ainda agora, no movimento ecumênico das igrejas cristãs, os espíritas foram deixados de lado. Não obstante, o que Jacques Maritain e Stanley Jones diziam do aspecto social do cristianismo, o que João 23 disse mais recentemente, o que o padre Teilhard de Chardin ofereceu como interpretação renovadora do homem, tudo isso e muito mais, que os tempos confirmam, já estava há muito nos livros de Allan Kardec e de Leon Denis. Podemos mesmo dizer que Chardin, em larga extensão, parece uma adaptação do pensamento espírita de seu compatriota Leon Denis ao pensamento católico em renovação nos nossos dias. Tudo isso não mostra que Stanley Jones tem razão ao depositar suas esperanças nos marginais do cristianismo e que esses marginais se sobrecarregam de responsabilidades pesadas nesta hora do mundo. Mas não pensemos que por isso os espíritas devam ingressar nos movimentos políticos revolucionários. Pelo contrário, o lugar dos espíritas é no espiritismo, cuja função é iluminar a consciência humana para os novos tempos, para um mundo de regeneração do futuro, que já está bem próximo. O espiritismo prepara os alicerces conceptuais do novo mundo. É por isso que não podemos esquecer os problemas sociais levantados pela doutrina, no desenvolvimento natural dos princípios do cristianismo. Estudar, debater, aprofundar esses problemas e condicionar nossa vida, a nossa atividade social às suas diretrizes, no trabalho vivencial de transformação do mundo. O verdadeiro espírita se recusará a participar dessas duas formas de exploração dos semelhantes que são, a ideológica, envolvendo a mistificação religiosa e a demagogia política, e a econômica, em que se esteia a ideológica e sob a qual proliferam as iniquidades sociais de toda espécie. Vejamos esta condenação da exploração econômica nos versículos finais da Epístola Universal de Tiago, uma das mais belas e vigorosas do Novo Testamento. Eis agora vós, ó ricos, chorai, dando urros na consideração das vossas misérias, que virão sobre vós. As vossas riquezas apodreceram e os vossos vestidos foram consumidos pela traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram e essa ferrugem dará testemunho contra vós e devorará a vossa carne como um fogo. Ajuntastes para vós um tesouro de ira para os últimos dias. Vejamos ainda a teoria marxista da mais-valia exposta nessa mesma epístola e seguida de novas condenações da exploração econômica. Sabei que o jornal que retivestes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos clama, e que o seu clamor subiu até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido em delícias sobre a terra e em dissoluções cevastes os vossos corações para o dia do sacrifício. Condenastes e matastes o justo, sem que ele vos resistisse. O jornal retido, como se vê claramente, é a parte não paga do trabalho, a parte que se destina à formação do capital, não para a comunidade, mas para o dono do campo ou da empresa. Essa retenção,
que a sonegação do preço justo do trabalho constitui a base da propriedade privada, do capital indevidamente acumulado. Por isso o jornal retido clama nos campos e o seu clamor se eleva ao Senhor pedindo justiça. O apóstolo acentua ainda o pecado de amor, a falta de amor ao próximo que leva os ricos dissolutos a todas as violências contra os que trabalham para eles, sem reconhecer-lhes os direitos naturais, mas violando esses direitos para cevarem o coração na dissolução. Mas não vemos nas Escrituras o incentivo à luta pela violência, a forma de justiça pelas próprias mãos, a subversão dos explorados contra os exploradores. Pelo contrário, foi nos evangelhos que Ruskin, Tolstói e Gandhi encontraram a doutrina da não-violência e da resistência passiva. Tiago aponta o erro, denuncia o roubo e a injustiça, mas prega o amor como remédio único dessa perversão social. E adverte: não vos ressintais, irmãos, uns contra os outros, para que não sejais julgados. Olhai, que o juiz está diante da porta. As ideologias materialistas acusam o cristianismo de instrumento de dominação das classes trabalhadoras. Chamam a religião de ópio do povo. Kardec, em A Gênese, afirma que as religiões sempre serviram como instrumento de dominação, em virtude da maneira misteriosa com que apresentam os problemas da sobrevivência espiritual do homem. Essa é uma das razões pelas quais ele sempre se negou a considerar o espiritismo simplesmente como religião, pois o espiritismo não se confunde com esses instrumentos de dominação. Jamais se acompliciou nem pode conluiar-se com os exploradores de qualquer espécie, pois estabelece os princípios do cristianismo do Cristo, como diz o Padre Alta, ensinando ao homem a fé raciocinada, apoiada na razão e não em dogmas autoritários. Mas quando o espiritismo se apoia no Evangelho, que é o seu alicerce espiritual e moral, os ideólogos da violência o acusam também de ópio do povo, sem a devida análise e compreensão da sua posição racional e objetiva. Ao recusar a violência como forma de renovação social, o espiritismo não o faz por temor das consequências no outro mundo, mas por compreender que as consequências funestas se verificam neste mundo de maneira imediata. A educação pela violência foi substituída em toda parte pela educação persuasiva. As pesquisas pedagógicas mostraram que a educação primitiva não é violenta, porque os homens em estado selvagem sabem que precisam atrair as crianças para a vida social, o que só se faz pela brandura. O ser humano é uma consciência que repele as ofensas à sua dignidade. A criminologia moderna contemporânea condena as penas máximas e os métodos de violência. As leis arbitrárias e os regimes de força levam à fraude, ao crime e à revolta. Só no plano do desenvolvimento social dos povos devemos então aceitar a violência como meio para chegar à justiça e ao amor? Stanley Jones considera o comunismo como o chicote do templo, ou seja, a corda de que Jesus se teria servido para expulsar os vendilhões do templo de Jerusalém. Mas sabemos hoje que o episódio do chicote é apenas uma alegoria, referente a um dos tópicos das profecias sobre o advento do Messias. De qualquer maneira, a comparação do ministro metodista é bem feita. As ideologias da violência agem no plano social como aquele chicote, advertindo os homens contra os perigos da exploração. Mas as próprias ideologias da violência estão chegando, através das experiências sociais a que se expuseram, à conclusão prática de que devem seguir caminhos mais suaves na realização dos seus planos. Aí estão, como prova disso, a doutrina da convivência pacífica e as dissensões sobre o emprego da violência entre as nações comunistas. Aliás, os próprios marxistas sabem, quando realmente conhecem a sua doutrina, que toda a sua teoria revolucionária está sujeita às leis históricas. O próprio Lenin não acreditava na possibilidade de uma revolução russa durante a sua vida e foi surpreendido pela eclosão dos acontecimentos que a favoreceram. Quando acusam, pois, os espíritas de comodistas, de quererem fugir à realidade social, sem levarem em consideração a dialética espírita da evolução, o fazem de má fé ou por ignorância das leis do próprio processo histórico. O espiritismo reconhece até mesmo as leis, para ele naturais, embora sociais, pois a doutrina não separa o homem e seu mundo da natureza, que produzem as revoluções.
O capítulo 8 da terceira parte, livro terceiro, de O Livro dos Espíritos, que trata da lei do progresso, explica precisamente este assunto. E Kardec, no seu comentário à pergunta 783, declara: sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém pode se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, ele as derruba com todos aqueles que pretendem mantê-las. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que objetiva o bem para todos, ao contrário das leis feitas pelo forte em prejuízo do fraco. Nesse mesmo comentário, Kardec ainda explica: o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado que não mais corresponde às necessidades novas e às novas aspirações. Vemos assim que o Espiritismo reconhece a necessidade natural das revoluções sociais, mas como fatos naturais, determinados pelas leis da evolução. Os homens são os instrumentos de ação dessas leis no plano social. Mas à proporção que os homens se esclarecem, adquirindo conhecimentos mais profundos sobre o universo e o destino humano, as leis sociais se abrandam, ajustando-se às novas condições espirituais das criaturas. As revoluções sociais não se processam, então, por meios violentos, mas através de sucessivas modificações nos sistemas de relações humanas. As leis dos homens vão aos poucos se ajustando às leis de Deus, que nos planos superiores se traduzem por harmonia e equilíbrio. O materialista, mergulhado no imediatismo da mundanidade, não vê perspectivas para o reino a não ser através dos métodos violentos que prevalecem nas relações sociais desse mundinho atrasado. É natural que aceite as ideologias da violência como única saída possível para o impasse capitalista. Mas o espírita que já viu, sentiu e experimentou a realidade espiritual, não tem o direito de fechar-se na mesma visão estreita do materialista. O espírita sabe que as leis da evolução impulsionam o mundo, não apenas no sentido das transformações sociais de estrutura, mas também e principalmente no rumo das profundas transformações morais do homem. Sabe ainda que essas transformações constituem a finalidade da existência humana na Terra. E sabe também que as disputas violentas, fermentando ódios e paixões, são contrárias à lei de evolução espiritual. Nada justifica, pois, a sua presença ao lado dos que pretendem mudar à força as condições sociais. Muitos espíritas se impressionam com as alegações de que vivemos fora do mundo ou que fugimos à realidade social, com receio das responsabilidades políticas. São alegações daqueles que não conhecem o mundo e a realidade social senão no seu aspecto exterior. Mas esses mesmos que nos acusam são obrigados a reconhecer que estão sujeitos às leis sociais, interpretadas pelo materialismo dialético e o materialismo histórico, aos quais devem a mesma obediência que devemos à compreensão dialética e histórica que o Espiritismo nos proporciona. Num sentido geral, o movimento espírita se mostra contraditório quanto aos problemas sociais. Temos espíritas reacionários, de tipo burguês, apegados ao sistema de injustiças do capitalismo. Temos espíritas de tendências fascistas, iludidos por muitos mitos e palavras, que acreditam mais na força do que na justiça. E temos espíritas revolucionários, ardendo pelas transformações sociais imediatas, comprometendo-se com movimentos políticos de esquerda ou de meia esquerda. Isso também tem servido para acusações as mais diversas contra os espíritas. Mas todo observador sensato compreende, mesmo não sendo espírita, que essa variedade de tendências corresponde à variedade dos graus de assimilação dos princípios doutrinários. Por acaso não se passa o mesmo em outros meios? Só podemos atingir o reino através de nós mesmos. Porque nós somos o mundo, nós somos a humanidade. Quando olhamos para o nosso íntimo e vemos as nossas imperfeições, as nossas deficiências, o nosso apego às coisas mundanas,
Compreendamos que o mundo tenha de ser como é e o regime do homem-lobo tenha de prevalecer na Terra. Mas se formos capazes de compreender que devemos nos melhorar para que o mundo melhore, que devemos mudar o nosso regime de vida para que o regime social mude, então estaremos lutando pelo reino. E para que essa luta se intensifique e se